Vamos falar um pouquinho sobre essa fusão da Gol e também com a Azul. Porque a gente está falando de companhias que dominam juntas mais de 60% dos voos aqui no Brasil. E aí você tem a Latam, que seria mais uma concorrente. Ou seja, você teria 3 empresas concorrendo, de repente 2 vão se fundir, criando um conglomerado de atendimento dessa questão. E aí vem aquela preocupação. Será que a diminuição da concorrência com a fusão de 2 grandes empresas não faria com que as passagens aumentassem de preço? O ministro Silvio Costa Filho diz que não. Mas, Segré, como é que a gente deve avaliar esse momento em que elas vão fazer a fusão? Porque ainda tem a necessidade da autorização dos órgãos responsáveis por isso. Eu te diria que com cuidado, Evandro, sobretudo porque o histórico fala contra essas afirmações. Nós tínhamos várias companhias, muitas delas foram ficando no caminho, Transbrasil, BASP, Varig e tal. E aí, no momento, tinha que diminuir o custo da passagem. Aí começamos a ver que os serviços prestados nos voos diminuíam, com a desculpa de que tinha que diminuir o custo da passagem. Aí depois começaram a tirar do direito do passageiro a possibilidade de despachar mala. E era cobrado à parte para que pudesse diminuir o valor da passagem. Ó, mãozinha no relógio, ó. Esperando até agora, ó. Vamos mais longe. Agora, se você quiser num assento, uma poltrona qualquer, você tem que pagar. Então, não tem mais serviço. Eu lembro da época de ouro da Varig, era talheres de metal. Sim. E perguntava. Frango suculentos. Era pasta ou frango? Era massa ou frango? Sempre era igual. E aí te perguntava, vinho ou refrigerante? Vinho. Vinho tinto ou vinho branco? Era uma festa. Tudo isso acabou. Agora é malemar um biscoito. Mas era com a desculpa de que o preço deveria diminuir. O que não aconteceu. Em vários serviços, antes tinha pelo menos uma bolachinha, uma batata frita. Agora, na maioria dos voos, é água. Água. Acabou. Menos de 2 horas de viagem, água. Então, essa desculpa de que não, vai diminuir, eu não acredito mais nisso. Eu faria uma política de céus abertos. Abre a concorrência, deixa todo mundo concorrer, inclusive com a venda de passagens para outros lugares. A Argentina fez isso e adivinha, o custo da passagem caiu. Sim. Por quê? Porque tem mais concorrência. Inclusive o Bruno Piero está conectado conosco agora e vai trazer as informações. Vai lá, Bruno, conta aí pra gente. Caiu de novo. Deus abençoe aqui os repórteres de Brasília hoje, né? Vamos seguir então, porque o negócio está travado lá. E a gente tem que esperar uma força divina destravar para a gente poder conversar com eles. Deus queira. Ô Alangani, e tem uma questão muito relacionada a essas empresas também, que é os custos que essas empresas têm para manter o negócio de pé. Claro. O avião voando, digamos assim, principalmente quando entra no período de leasing, né, que, se não me engano, é uma das questões que mais afetam as empresas. E aí, diante das contas que começam a não fechar, elas pensam nessa fusão, mantendo, segundo elas, as marcas separadas, mas unindo essa gestão. Como é que você avalia a fusão entre Gol e Azul nesse momento? Bom, do ponto de vista empresarial, na lógica da empresa, faz sentido para a sobrevivência do negócio. No mundo inteiro, a aviação é um setor muito complicado, que vive, em parte, de subsídios do governo, porque não é um setor lucrativo. Imagine você colocar uma aeronave no ar, um leasing ou uma compra de uma aeronave. Muitas vezes é a decisão de investimento de uma empresa, né, de expansão de uma fábrica, de uma vida. E ali na companhia aérea é recorrente, né? Quer dizer, cada vez que você coloca uma aeronave no ar, você está fazendo um investimento bilionário numa empresa. Então, é um setor bastante complicado. Sob a lógica empresarial, faz todo sentido. Agora, quem é que sai penalizado? O consumidor. A teoria econômica, Evandro, mostra que fusões, menos concorrência, é ruim para quem? Para o consumidor. E essa teoria econômica ela é confirmada pela evidência empírica e pela experiência internacional. O Bruno está disponível, é isso? Vamos lá, gente, vamos tentar mais uma vez. Se não entrar agora, já não entra para falar mais desse assunto mais, que aí eu vou com o Piperno e depois a gente segue em frente. Tá aí. A gente voa para outro canto, Bruno Pinheiro. Vai, fala logo antes que caia novamente. Bem-vindo, meu amigo.
Eu esperei você, assim como espero um voo atrasado, viu, Evandro? Ótima tarde a você. Vamos lá, então, entender essa história, porque é o seguinte, o que assinaram esse documento na última quarta-feira é uma intenção de uma fusão, de uma junção entre as duas companhias. Hoje, um pouco mais cedo, o ministro realmente que acompanha essa área, o ministro Silvio Costa Filho, disse o seguinte, que essa fusão, ela vai continuar como se fosse uma federação de duas legendas, com uma autonomia e uma independência financeira. Vamos ver. Essa fusão, uma possível fusão, se o CAD avaliar, meio como uma federação partidária. Silvio, como é a federação partidária? Hoje você tem lá o PT, o PCdoB e o PV, eles estão juntos, mas ao mesmo tempo eles têm fundo partidários diferentes, ele tem a sua governança interna preservada. Eu encaro uma possível fusão meio como uma federação. Eles vão se fortalecer, pensando no fortalecimento da aviação brasileira, mas, pelo que eu entendi, eles vão querer preservar as suas autonomias financeiras e autonomia de governança. Evandro, só em 2024 as companhias realizaram vários voos, atendendo cerca de quase 58 milhões de clientes. Um número muito alto, e o ministro hoje garantiu que essa junção, essa fusão, não vai elevar o valor da passagem aérea. O que nós não vamos permitir é aumento tarifário e aumento de passagem. Hoje, 98% da aviação brasileira ela é controlada por 3 companhias aéreas. Então, a gente está trabalhando para que essas companhias aéreas se fortaleçam. A gente não vai, é uma coisa que compete ao CAD, permitir qualquer movimento errático de uma possível fusão, mas a gente precisa ainda entender essa fusão tecnicamente. Evandro Cini, essa então é uma ótima notícia, que não vai haver esse aumento, inclusive ao senhor, que agora é quase um cidadão italiano. Evandro. Pinheiro, eu preciso ter disponibilidade e também condições de viajar, esperando que as passagens diminuam. Mas eu já estou vestindo uma linda gravata para essa viagem à Itália, uma gravata do Bruno Pinheiro, beleza? Espero que você aprove. Grande abraço para você, meu amigo, ótimo trabalho. Bom, eu acho que um ministro, para explicar uma situação, falar pelo que eu entendi, não é a melhor maneira de se comunicar com as pessoas que estejam esperando algum tipo de resposta sobre a redução do preço a partir da fusão e não o aumento. Dá para confiar, Piperno? Porque, pelo que eu entendi, o ministro não está sabendo exatamente a maneira completa como essa fusão está funcionando, né? Evandro, o ministro não sabe e não existe no Brasil ninguém que seja capaz de explicar o que acontece com esse mercado. Porque não vamos esquecer que, em algum momento do segundo semestre do ano passado, discutíamos nesse programa aqui a ajuda que o governo estava dando para as companhias aéreas. Então, elas têm ajuda desde sempre. Aliás, até em relação ao preço de combustível. Então, desde sempre. O Segré apontou algumas empresas aéreas que quebraram aqui no Brasil, ainda tem mais um monte. Por exemplo, Panair, Webjet. Se for puxar a lista, são quase todas. Todas. Oceanar. Passaria, tudo isso aí quebrou. Então, ou seja, o capitalista brasileiro, vamos falar a verdade, vamos falar o que é. Ele é incapaz, ele é incompetente para, enfim, lidar com isso. Aqui no Brasil se critica muito, por exemplo, e aí, com muita razão, por sinal, qualquer ajuda que os governos, especialmente os governos do presidente Lula, deram ao setor, por exemplo, de construção de navios. Os estaleiros quebram toda hora, né? Muito bem, o setor aéreo é exatamente a mesma coisa. Aí o ministro tenta dar uma volta, fez uma comparação extremamente infeliz. Então vou dar partidos, né? Exatamente. Então vou dar um exemplo com base no mundo real. Minha família mora em Araçatuba, de vez em quando eu vou para lá. Tem 2 possibilidades para você hoje viajar de Araçatuba, São Paulo, de avião. Exatamente com essas 2 empresas que se fundiram agora, que anunciam a fusão. A Gol faz São Paulo, Araçatuba direto. A Azul
São Paulo Viracopos, aí você pega o ônibus até aqui e completa a viagem. Muito bem. Agora que vai ser uma empresa só, como é que vai ficar isso? Quer dizer, vão manter um voo direto a São Paulo e um até Campinas, ou agora desaparece algum voo, ou como é que fica? E o preço? Né? Qual a lógica capitalista para você falar assim, olha, o Evandro Cini concorre com o Segré na venda de cachorro-quente aqui na esquina. Muito bem. Agora eles vão fazer uma fusão para vender o mesmo cachorro-quente. Como eles são muito magnânimos, então os dois agora vão baixar o preço. Existe isso. Cadê a lógica capitalista? Pelo contrário, né? Para poder pagar os nossos gastos, a gente vai ter que aumentar o preço do cachorro-quente, né, Segré? Nem precisa. Não precisa. Vou falar com argumento sólido. Eu fui professor da pós-graduação na ex-Uniban sobre fusões e aquisições. A fusão, lamento que o ministro fale pelo que entende. Ele deveria entender um pouco melhor e talvez ler algum livro seria bom para ele. Fusão é quando duas ou mais empresas se juntam e elas duas deixam de existir. Forma terceira. O que o ministro está falando está errado. Se juntam as duas. Alangani, Piperno e Segré se juntam. Deixam de ser Alangani, Piperno e Segré. Passam a ser Gani, Pi, C. Não sei. E assumem o patrimônio, juntam em proporções equivalentes ao valor de cada companhia e a partir de aí todos os direitos e obrigações são juntas. Então vou tomar o exemplo que mencionou Piperno. Vão dois voos dessas companhias e provavelmente vão uma com 60% de ocupação e outra com 50%. O que elas buscam? Tiram um voo, concentram o voo com 100% de ocupação, mas não necessariamente isso vai propor que diminua o preço. Até por quê? Porque só vai ter uma companhia que vai. Ela vai fazer o que ela quiser. Porque não tem concorrência. Então, com todo respeito, senhor ministro, leia. Fusão não é pelo que se entende. Tem livros, tem bibliografias e fica muito claro que se elas quiserem se juntar sem separar as questões patrimoniais, não precisa fazer uma fusão. É um acordo entre empresas. E pronto, acabou.